Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. Estamos em época de intensificar o uso do confinamento como ferramenta de terminação. Para nos falar sobre o tema, nosso entrevistado de hoje é Marco Gambale, consultor da Pecuarize Gestão em Agronegócio. Seja bem-vindo, Marco. É bom tê-lo conosco. Prazer enorme estar aqui com vocês. Marco, quem está lá no campo, quem está dando assessoria técnica, consultoria, como está vendo a oportunidade de confinar animais para terminação? Bom, o confinamento para terminação ele tem alguns objetivos, né? Um dos grandes objetivos é o seguinte: hoje as propriedades elas têm a grande parte das propriedades pecuárias. O grande problema da pecuária é que o faturamento está coladinho no custo. Então, eu produzo poucas arrobas por hectare. Uma fazenda média no Brasil Central produz 3, 4, 5, até no máximo 6 arrobas por hectare ano. E os custos vão comendo, os custos fixos dessa propriedade vão comendo isso. O confinamento, ele nos permite dar um pulo de produção. Eu saí dessas 6, 7, 8 arrobas sem um investimento a médio e longo prazo em pastagem. Não estou falando que isso não deva ser feito. Deve sim, devemos explorar o pasto ao máximo. Mas eu simplesmente, colocando um confinamento numa propriedade, simplesmente eu implementando um sistema de confinamento, eu consigo aumentar aí de 7, 8, 9 arrobas por hectare ano. Eu consigo sair de uma propriedade que produz 5, 6 arrobas para a produção de 10, 12, 13 arrobas por hectare. Isso faz com que meu faturamento aumente, tá? E descole desse custo, deixando uma margem maior. Além do que, o custo da arroba confinada hoje, Brasil Central, aqui São Paulo, Mato Grosso do Sul, em torno de 170, 180 reais, me permite um lucro em cima da arroba de mercado. Além de eu atender o mercado. O grande, vamos dizer assim, potencial de mercado que nós temos hoje, mercado China, tá? Ele não me deixa eu entregar um boi muito errado. Então, o confinamento encurta a idade de abate, fazendo com que essa propriedade atenda a essa exigência de mercado, agregando um valor maior. Não depende só da estrutura, né, que a pessoa possa ter para confinar, mas o volume de animais é importante? É importante sim, é importante sim. Só para você fazer algumas simulações. Hoje, se eu entrar numa propriedade e confinar 300 animais, uma simulação básica, eu tenho um custo operacional por volta de R$ 3,50 a R$ 4, se eu for fazer tudo certinho. Se eu passar esse confinamento de 300 animais para 700, 800 animais, esse custo operacional cai para R$ 2,80, R$ 2,70. Tá? Eu não vou falar para você um mínimo que seria interessante, tá? Porque você consegue, hoje você tem ferramentas hoje em que você consegue trazer muita coisa pronta de fora para dentro da tua propriedade. Mas você sair de um volume pequeno de 300, 400 cabeças para um volume de 600, 700, 800 cabeças ou até 1.000 cabeças, você consegue praticamente reduzir esse custo operacional pela metade. Tá? E o custo operacional alto ou baixo pode reduzir o valor da tua diária em R$ 2 a R$ 3 por cabeça dia. É muita coisa, é muita coisa. Em 100 dias são 20 reais por boi. Aí, nesses casos, quando as contas não fecham, o pecuarista tem a opção do Boitel. O Boitel é uma opção interessante, ele é uma ferramenta, nós usamos muito o Boitel. Tá? Os clientes meus, eu sempre faço a seguinte conta. Eu tenho 300, 400, 500 bois de 360 quilos na propriedade, ou 330, enfim, num peso acima de 330 quilos, que seria um peso já para ir para o confinamento. Eu sempre divido a página em dois. Eu vendo esse animal no mercado, ele está no momento bom de venda, ou eu levo ao Boitel? Quase sempre a gente consegue levar esse animal para uma engorda terceirizada. Mas depende muito do momento.
o Boitel, ele é uma ferramenta, ela é interessante, ela aumenta o faturamento da fazenda, mas eu tenho que são dois pontos importantes quando eu levo animal no Boitel. O custo do casco do boi, ele não pode estar maior do que a arroba de venda, do que o preço da arroba de venda. Ou seja, se a arroba hoje estiver em R$235, o custo da arroba colocada no Boitel não pode ser superior a isso. Isso é um ponto importante para depois sobrar dinheiro. E o segundo ponto importante, que isso vai de negociação, vai de preço do Boitel, é que a arroba engordada também me deixa um diferencial, me deixa uma margem. Tá? Por menor que seja, mas ele me deixa essa margem, para que eu possa trabalhar com lucro no final. Hoje um boi de Boitel, hoje numa fazenda, num Boitel aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, ele deve estar aí deixando aí para o produtor em torno de R$200, R$300, dependendo do custo da diária ou do custo da arroba produzida do Boitel. Se você vai fazer o confinamento na fazenda, né, o planejamento aí é importante, né, é decisivo. Costumo falar o seguinte para os meus parceiros: o volumoso do confinamento ele tem que sempre estar planejado para o ano posterior, ou seja, estou produzindo no ano de 24 o que o meu boi vai comer em 25. E nos meses de fevereiro, março, abril, no máximo em maio, eu tenho que estar com toda a porção concentrada, todo o concentrado, toda a ração propriamente dita, praticamente comprada ou negociada para que eu não tenha surpresas em preços. Porque a tendência é o seguinte: quanto mais eu saio da safra, mais aumenta o preço daquele insumo. Por exemplo, milho na safrinha do norte, junho, julho, são os meses mais baratos de milho que eu tenho que comprar. Então eu tenho que estar ou programado, bem colocado, para que eu tenha esses insumos o mais próximo da safra possível. E aí vem o primeiro problema. Eu tenho que ter na minha propriedade capacidade, área coberta para armazenar esses insumos todos. Então eu tenho que fazer a conta de quanto eu vou gastar de alimento e tenho que ter capacidade para que eu possa armazená-lo. Esse é um dos maiores problemas que os confinamentos enfrentam, tá? Capacidade de armazenamento. Porque capacidade de armazenamento de insumo significa boa capacidade de negociação. Se eu tenho capacidade de estocar alimento, eu tenho capacidade de aproveitar, eu tenho condições de aproveitar as ofertas, as oportunidades que o mercado me dá, na hora que ele me dá. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Se você olhar por aí, você tem confinamento hoje que tem matéria seca custando 92 centavos aqui em São Paulo, e tem confinamento com matéria seca custando 1,20, 1,30. Essa diferença de custo, no final, ela faz toda a diferença entre o lucro e o prejuízo, principalmente em anos onde o valor da arroba não é tão elevado. Nós não estamos vivendo um momento de abundância em preços, mas nós temos que ser eficiente. A eficiência é que vai nos deixar margem. Então, são duas coisas. Nós temos que ter uma operação limpa, a operação tem que ser limpa, tem que ser enxuta, tem que ser eficiente, tá? Para que eu possa ter um custo operacional factível, e o custo de insumo também tem que ser factível. E quais animais a gente deve confinar? A primeira coisa é com relação a peso de entrada. Tá? Animais, eu não vou falar assim, que eu tenho confinadores que desmamam o animal e já coloca esse animal no coxo, faz uma recria, terminação, então coloca animais com 270, 280. Tá? Um bom peso do animal de confinamento é de 360, 350 quilos acima. Mas o que é muito importante é a genética. Volto a falar, o boi bom sempre carrega o boi ruim. No confinamento, nós temos uma métrica básica que é o ganho de carcaça. Um animal, para que ele possa pagar suas contas, ele deve, na nossa métrica, ganhar 1 quilo de carcaça por dia. Só que aí que vem a genética. Nesse 1 quilo, se eu tenho 1.000 animais, cuja média deu 1 quilo, eu tenho animais que ganham 1,3 kg de carcaça e tem animais que ganham 850. Volto a falar.
Nós conseguimos detectar esse animal que ganha 850, esse boi ladrão, esse boi ruim, e tirar do sistema. Esse animal, hoje, é muito importante que a gente tire esse animal do sistema. Nós temos hoje uma ferramenta básica aqui que chama-se ultrassonografia, que ela consegue detectar através da área de olho de lombo quem é o boi bom e quem é o boi ruim. Só para você ter uma ideia, cada 10 centímetros de área de olho de lombo na entrada do confinamento que eu mensuro, eu consigo ganhar 110 gramas de carcaça a mais. Cada 10 centímetros a mais de incremento na área de olho de lombo. Isso significa em torno de 35 a 40 reais no custo da arroba produzida. Um animal tem ganho em média 7 arrobas no confinamento, são 210 reais por boi a mais que esse animal me deixa, simplesmente por ganhar 100 gramas ou 110 gramas de carcaça a mais ou a menos. Então, é importante e muito importante a genética. É importante identificarmos esse boi ladrão, esse boi que realmente está roubando o nosso lucro, e não ficar trabalhando simplesmente pela média dos animais. Em anos onde eu não tenho um valor alto de arroba, ou eu tenho comida cara, a eficiência é que faz a diferença entre você ganhar ou você perder. E nós temos que ganhar. A pecuária só vai sobreviver se ela ganhar. Hoje na nossa traseira, hoje nós temos que ser competitivos a outras atividades, a outras culturas. E a gente só vai conseguir isso se a gente realmente, se a pecuária realmente deixar um lucro por hectare, ou qualquer que seja a métrica que você seja, compatível ou comparado com as outras atividades. E para que isso seja feito, nós temos que ter eficiência. Tá? E a eficiência se coloca desde a operação, tendo uma operação eficiente, controle de trato, gestão do confinamento. Existem várias ferramentas hoje que você consegue identificar, acompanhar o consumo do confinamento. Você ter total controle sobre o que o animal está comendo, até a genética do animal que vai entrar. É muito importante para isso. Marco, muito obrigado por suas informações. Muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo com vocês. Um grande abraço a todos. Eu falei aqui com Marco Gambale, consultor da Pecuarize Gestão em Agronegócio. Este foi mais um DBO Destaque. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO.